Meu nome é Adriano Moraes, sou especialista em saúde mental e nesse vídeo vou falar sobre a esquizofrenia. A criança, na passagem dos 3 anos e 8 meses aos 5 anos de idade, que é a passagem das estruturas psíquicas do imaginário para as estruturas psíquicas do simbólico, precisa da alternância do discurso dos pais. E quando isso não ocorre, que não aparece o discurso do mestre, né, que repete o discurso do capitalismo imaginário, então aparece a esquizofrenia. A estrutura da histeria simbólica, né, a estrutura psíquica da histeria simbólica, que forma dos 3 anos e 8 meses aos 5 anos, tem a seguinte formação: o mais de gozar ocupa o lugar da verdade, que vai em direção ao sujeito barrado, o agente, formando o campo do eu, que vai ao significante mestre, o produto, e produz o S2, o saber, o modelo. Esse modelo vai ao sujeito barrado, né, que no caso é o ego, dando esse modelo para o ego, esse modelo simbólico. A estrutura psíquica do matema do mestre, né, que é essa estrutura que tem que aparecer para a criança nessa passagem, tem a seguinte formação: o sujeito barrado ocupa o lugar da verdade, né, que no caso aí é o filho, né, para o pai, que é a verdade do pai é o filho, que vai em direção ao significante mestre, que representa aí no caso o pai, né, essa lei, que vai em direção ao saber, né, o S2, que é a repetição do S1, formando esse modelo para o filho, né? E o filho, né, ocupando o lugar da verdade, vai em direção a esse modelo e produz o mais de gozar. Esse mais de gozar do filho, né, produzido pelo filho, vai ao pai, que é o significante mestre, formando a estrutura que ordena, né, que coordena e que organiza a formação da estrutura psíquica do filho. O filho, quando recebe esse mais de gozar, que foi produzido na estrutura do mestre, né, na estrutura psíquica do mestre, naturalmente ele vai reproduzir o comportamento dos pais, né? Ele vai obedecer os pais, ele vai seguir o caminho dos pais. Mas quando ele não recebe o mais de gozar do matema, da estrutura psíquica do matema do mestre, e pelo contrário ele recebe o mais de gozar produzido na estrutura psíquica do matema capitalista imaginário, ele vai produzir a esquizofrenia. Por quê? Ele vai ter o mesmo mais de gozar que ele recebeu para produzir as estruturas do imaginário, é o mesmo mais de gozar que ele recebe para produzir as estruturas do simbólico. Isso ocorre quando a estrutura da mãe e do pai são idênticas. Você vai chegar numa casa e vai perceber que tanto o pai quanto a mãe representam modelos maternos, né? Aquela coisa de cuidado, e aí logo naturalmente a criança não tem essa lei que vai produzir essa questão do simbólico, que vai dar a ela esse mais de gozar pelo simbólico, de seguir a lei. E isto é a causa da esquizofrenia. A criança, na passagem das estruturas psíquicas do imaginário para as estruturas psíquicas do simbólico, precisa passar pelo discurso, né, pela estrutura psíquica do matema do mestre. Mas ao receber a estrutura psíquica do matema capitalista imaginário que ela recebeu para formar as estruturas psíquicas do imaginário, que seria o mesmo discurso que o pai tem, é o mesmo discurso que a mãe tem, esta criança vai desenvolver esquizofrenia. E o que é a esquizofrenia? É que a criança, né, vai, ao passar do tempo, né, com o decorrer do tempo, ela vai perder a capacidade de simbolizar, né? Por isso ela vai ficar tentando repetir, tentando buscar, né, simbolizar as coisas, e fica tentando confirmar. A gente logo ao conversar com uma pessoa que sofre de esquizofrenia, ela vai ficar tentando reafirmar com a gente o ocorrido, mostrando que a capacidade dela de simbolizar foi perdida. Então, como podemos ver, o que produz a esquizofrenia na criança, né, é que na passagem das estruturas psíquicas do imaginário para as estruturas psíquicas do simbólico, ela recebe o mesmo discurso por parte do pai que ela recebe por parte da mãe, que é o discurso capitalista
imaginário. O que é a estrutura psíquica do capitalista imaginário? Ela tem a seguinte formação: o significante mestre ocupa o lugar da verdade, que vai em direção ao sujeito barrado que ocupa o lugar de agente, formando o campo do eu, que vai em direção ao saber, o S2, que é o modelo, né? Que é esse modelo que a criança tem, e produz o mais de gozar, né? Esse mais de gozar produzido por esse modelo, que vai em direção ao sujeito barrado, formando a estrutura psíquica do matema capitalista imaginário. A criança, quando recebe tanto por parte do pai quanto por parte da mãe o mesmo discurso, ela não vai ter o mais de gozar simbólico. Esse mais de gozar que é produzido no discurso, na estrutura psíquica do matema do mestre. Naturalmente, no decorrer do tempo, ela vai perder esse gozo, né, na simbolização, vai perder essa capacidade de simbolizar e vai retroceder nas estruturas, né? Naturalmente a gente vê aí, uns esquizofrênicos têm um agravamento maior, né? Porque demora muito buscar ajuda e o tratamento, ou até próprio da doença mesmo, né? Do grau de afetação. Esse mais de gozar perde e ela retrocede, né? Na capacidade de simbolizar as coisas. E isso que ocorre com a falta, né? Do discurso, da estrutura psíquica do discurso do mestre. Então nós temos aí o que gera, né, o que produz a esquizofrenia em uma pessoa. Nosso canal está aberto, abaixo do vídeo estão os comentários, então nós estamos abertos para conversar, para discutir, né, para tirar dúvidas. E você que gostou, né, que tem interesse por esse assunto, acompanhe os nossos vídeos e deixe seu like aí para nós.